Boa tarde, professor. Eu sou o Matheus. Vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho aqui sobre avaliação 2. É, Aqui a gente tem as nossas variáveis, né? No caso, a variável que eu criei. Eu queria dos emissores e removedores para não deixar ele sempre como forçado lá. Então, o sensor que eu coloquei lá, eles acionam essas caixas, né? Esses emissores. O removedor eu deixei sempre acionado. Então quando a caixa chega no final ela é removida, né? Aqui são os botões do painel, eu utilizei apenas três botões: o Start, o Stop e o Emergência. O Stop Light e o Start Light são as luzes do botão Start e a luz do botão Stop. As esteiras, eu coloquei a esteira da peça 1, a esteira da peça 2, né? Que aqui é onde a esteira, onde vai entrar a peça, aqui é onde seria a parte que vai para o braço. Essa daqui é onde entra a caixa e essa aqui é a caixa onde vai pro removedor. Sensor de entrada da peça, sensor da peça, que é onde movimenta o braço. Sensor de entrada da caixa, sensor da caixa, que também é onde movimenta o braço. Sensor da caixa, sensor de saída da caixa, né? Aqui são as variáveis que eu utilizei no braço. Então tem o braço setado em X, braço X, que essa aqui é a movimentação. Esse aqui é o quanto ele vai movimentar. Aqui é o braço setado em Z, quanto que ele vai movimentar. Aqui é se ele está movimentando ou não, quanto ele está movimentando na verdade. Rotação horária, rotação anti-horário, o braço está rotando. Esse aqui é para eu saber se ele está girando ou não, né? E o pegador, né, que seria o grab. Aqui são os trigs para o sensor da caixa, o sensor da peça. O braço está transferindo, que é quando ele vai estar transferindo a peça, né? Isso aqui é utilizado apenas na lógica, não é uma variável que eu utilizo lá dentro do Factory.io. Rotação do braço também é utilizado apenas na lógica do código. E esse trig também é com base nesse daqui, certo? O braço está rotando, que é esse cara aqui. O braço está rotando, certo? Então aqui a gente vai para o nosso código. Então, esse enquanto aqui é em que o código entra caso esteja pressionado o stop, certo? Então se o emergência não está pressionado, mas o stop light está aceso, então ele vai definir como falso todas as esteiras, né? O braço vai ser a movimentação zerada, que é o inicial, e o o stop light vai ficar true porque o botão está acionado, né? Então aqui passa a escutar os comandos do painel quando a emergência é solta. Então quando o emergência é pressionado, então o start e se o start é também acionado, então o start light é true, stop light false, né? Então a luz de start é acesa e o stop é false. Então aqui eu finalizo meu while, meu primeiro while. Aqui ele verifica se é necessário ligar as esteiras. Então quando eu aperto o start ele liga a minha esteira de saída e também a minha luz de start. Aqui verifica se o stop e a emergência foram pressionados. Então ele acende a luz daqui. Aqui começa o ciclo se o start está ligado e o stop é apagado. Então aqui ele faz assim: se o sensor da peça não tiver pressionado, né, ele vai clicar como emissor peça true, né, ou seja, vai começar a sair peças na esteira. If not sensor, né, ou seja, se o sensor da caixa de entrada lá não está acesa, né, não está pegando nada, então a emissora da caixa também é true, ou seja, começa a emitir caixa. Aqui ele verifica se é necessário ligar as esteiras de entrada. Então, se o sensor da peça ele não está sentindo nada, então ele liga a esteira 1 e a esteira 2, né? Porque depois eu vou mostrar o porquê disso ali no Factory.io. Aqui é o sensor da caixa, se não tiver, é o mesmo raciocínio desse aqui, então verifica se é necessário ligar as esteiras.
Então, se o sensor da caixa, enquanto o sensor da caixa, vamos dizer assim, né, se o sensor da caixa não está sentindo nada, elas vão ficar funcionando. Quando da peça, né, o da caixa funciona da mesma maneira. Então, quando ele sentir uma peça, ele vai parar as duas esteiras, certo? E também vai parar a coisa. Então, ele vai verificar quando as esteiras tão, tão devem parar ou não, né? Então aqui ele verifica se é necessário desligar as esteiras de entrada. Então quando o meu sensor da caixa e o meu sensor da peça estiver no clock deles, ou seja, o meu trig do sensor da caixa vai desligar a esteira 1, que é exatamente o que eu falei aqui em cima, né? E o sensor da peça vai fazer a mesma coisa, vai parar 1 e 2. Verifica se a caixa e a peça estão na posição correta. Ou seja, se o sensor da peça detectar e o sensor da caixa detectar também, ou seja, os dois estão juntos, aí então o braço começa a funcionar. E aí ele começa a transferir uma peça de um lado para o outro, né? Então ali tem um while que fala assim, se o braço está transferindo e o stoplight não está aceso, esse while ele é utilizado. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um if se o stop ou se o stop não está ligado ou a emergência não está ligada, então aciona o stop light, né? Isso aqui é só uma forma de segurança para que se no meio da função se for apertado ou emergência ou algo do tipo, ele para, né, um processo. Então aqui eu posiciono o braço para 9.3, ou seja, o braço desce para pegar o material. Esse while também ele é igual a esse para poder de segurança. Então um pegador igual a true, né? Ele pega a peça, né? Então levanta a peça, ele seta em 0. Esse while aqui é para segurança também. Gira o braço no sentido horário duas vezes, então rotação do braço que eu criei aqui para lógica, né? For menor que 2 e o stoplight não estiver ligado e o braço está rotando, então ele vai fazer isso aqui de segurança. Ele vai fazer toda essa lógica aqui que vai somar mais um, né, que é um contador. Então quando for 2 ele vai fazer duas vezes até ficar 2, certo? Então ele aciona aqui o braço está rotando, né? E aí ele seleciona a rotação horária, né? Se o braço não está rotando, então rotaciona no sentido horário. Daí depois diz como é falso, e aí fala o braço está rotando e segue a lógica, e aí rotação igual a rotação mais um, que é para somar aqui, né? Então o braço estende em 9.2, que é para ele chegar na próxima esteira. O braço setado em Z igual a 8, que daí ele desce só 8, ele desce só até o 8 ali para ele soltar a peça. Então depois ele solta a peça. E aí aqui é a ação de soltar a peça condicional em que a peça seja jogada pelo braço quando o stop emergência ou stop não, quando o stop ou a emergência não estiver pressionada, né? Então aqui daí depois ele retorna o braço para a altura inicial. E também na horizontal, né? Tipo aqui é na vertical, ele volta na vertical no sentido inicial. E aqui na horizontal no sentido no comprimento inicial, né? E aí depois ele gira o braço no sentido anti-horário, ou seja, ele fez no sentido horário, agora ele vai voltar duas vezes no sentido anti-horário para pegar outra peça. E aí aqui ele aciona as esteiras novamente, tá certo? Então esse é o meu código. Código relativamente simples, tive um pouco de dificuldade na hora de fazer, também um pouco de dificuldade na hora de sincronizar com o Factorial, mas deu tudo certo. Então aqui eu vou dar um build, vou rodar, como eu tinha mexido antes, eu vou resetar todas as minhas variáveis, certo? E vou rodar. Aqui tá os meus drivers, né? Tudo que eu utilizei. E aí aqui
eu queria umas câmeras para facilitar. Então, ó, primeiro antes de começar, né? Aqui. Aqui vem as peças. Então essa aqui é a esteira da peça, essa aqui é a esteira peça 1, esteira peça 2. O meu sensor da peça e o sensor de entrada da peça. Sensor de entrada da caixa, sensor da caixa, né? Junto com o braço, que daí ele vai parar aqui, vai parar essa esteira para esperar o braço virar. E aqui é o sensor de saída da caixa. Então, esse ficou a minha lógica. Então vou dar sequência aqui. Só vou primeiro setar aqui. Então aqui, ó, a minha primeira peça saiu. Parou a minha caixa. Parou a minha peça. Ele pegou a peça. Agora ele vai girar. Retornou ao inicial. E tá funcionando a minha fábrica. Deixa eu botar no... E é isso aí. Muito interessante trabalhar com isso, nunca tinha mexido. Claro, a gente tem alguma dificuldade. O meu computador também não tem o seu melhor processamento, então travou diversas vezes. Até aqui durante a gravação eu fiquei surpreso por não ter travado ainda. Então muito bom saber que está funcionando e está trabalhando tudo certinho, tá certo? E é isso aí. Obrigado, professor.